Muito bem, galerinha, nossa última aula de História, aqui no aulalivre.net. Sou o professor Cláudio Almar, despedindo desse revisão com vocês. Vamos continuar a aula com Contemporânea 2. Essa parte da matéria vamos explorar de Revolução Russa aos nossos dias. Começando com a Revolução Russa. Se vocês voltarem a olharem o finalzinho da aula passada, encontrarão lá que a Rússia sai da guerra no Tratado de Brest-Litovsk, assinado com a Alemanha para fazer a sua revolução, a Revolução Russa. Mas a Rússia já tinha uma primeira experiência, que é o ensaio geral. Esse ensaio geral acontecido em 1905, que é uma guerra entre Rússia e Japão pela conquista da Manchúria. A Rússia perde e a população vai para a frente do Palácio de Inverno do czar, o governante russo, cantando hinos de louvor ao czar. O czar chama a tropa e manda massacrar essa população. Muito bem, a partir daí já passa a ter um espírito de revolução dentro da Rússia. É importante lembrar três líderes, Lenin, Trotsky e Stalin. Eles vão aparecer mais no decorrer da nossa aula. A primeira parte da revolução, ela é uma revolução de fevereiro. Ela é uma revolução dos mencheviques, o partido menor, o partido que quer uma revolução nos moldes da Revolução Francesa. Ao contrário dos revolucionários de outubro, que são os bolcheviques, que querem uma revolução radical, socialista, rápida. A primeira parte da Revolução de Fevereiro, o que acontece importante é a volta do Lenin do exílio. Ele volta do exílio e passa a organizar os sovietes, gritando para eles todo o poder aos sovietes e paz, terra e pão. O que a população quer nesse momento? Paz, terra e comida, o pão. A partir daí passa a acontecer a revolução dentro da Revolução de Fevereiro e em outubro Lenin chega ao poder. Lenin chegando ao poder, em 1922 ele cria a União das Repúblicas Socialistas Soviética. Porém há um problema, ele morre em 24 e a disputa passa a ser entre Trotsky e Stalin. Stalin vence o Trotsky, que tinha uma ideia de fazer uma revolução socialista pelo mundo, rápida, em todos os países, e Stalin que pensava, primeiro uma revolução na Rússia, primeiro um socialismo real na Rússia, e depois para o resto dos países. Venceu Stalin, Stalin coloca dentro da Rússia que Trotsky é o inimigo número 1 do povo russo e que Stalin é o guia genial do povo russo. Nada diferente no governo de Stalin do que no governo do Hitler ou do Mussolini, a não ser que um é de esquerda, no caso de Stalin, e que Hitler e Mussolini são dois governantes de extrema direita. Muito bem, Stalin lança os planos quinquenais e passa a desenvolver a indústria de base, dando assim o auge ou o desenvolvimento do socialismo dentro da Rússia. A partir de então, nós vamos ter um grande crescimento no Ocidente do capitalismo. E esse capitalismo ele é centralizado a partir dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, e aqui é muito claro o que eu vou falar, antes da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos ele era o maior devedor do mundo. Ele era um país devedor. Com a guerra acontecendo, ele passa a sair como o maior credor do planeta. O que significa isso? Que ele chega no seu auge e ele passa a produzir e vender, produzir e vender. E os países europeus destruídos na Primeira Guerra Mundial necessitavam dos produtos vindos dos Estados Unidos. Precisavam do produto dos Estados Unidos. Até que chegou um momento que os europeus passaram a se reconstruir e produzirem os seus produtos. A partir de então, os Estados Unidos começam a estocar o produto até chegar na Quinta-feira Negra com a crise da Bolsa de Nova York. Quando estoura a crise da Bolsa de Nova York, o único país que não quebra, o único país que não sofre com a crise, adivinha quem é? A União Soviética. Aí a tua pergunta, por que a União Soviética
não sofre com a crise? Muito simples, a União Soviética ela está vivendo o socialismo e o resto do mundo está vivendo o capitalismo. Quem quebrou? Os países capitalistas, inclusive o Brasil vai quebrar porque não tem mais para quem vender o seu café. Qual a sugestão do governante quando eleito Roosevelt presidente dos Estados Unidos? É reorganizar a economia norte-americana a partir do New Deal. Esse New Deal nada mais é do que obras públicas, salário-desemprego, ajuda à agricultura, ajuda à indústria e, sendo assim, os Estados Unidos voltam a crescer gradualmente. Ou melhor, aos poucos, os Estados Unidos voltam a ser uma potência mundial. E detalhe, uma potência mundial capitalista, que vai bater de frente com a Rússia socialista. A partir daí, os países da Europa, eles vão encontrar uma saída. Ou crescem a partir do capitalismo, ou crescem a partir do socialismo. Mas um detalhe, se a Rússia não quebrou, para que lado tu queres seguir? Socialismo ou capitalismo? A maioria da população da Itália, a maioria da população da Alemanha, a maioria da população francesa, a população europeia passa a olhar com bons olhos para a União Soviética. A União Soviética é socialista, não quebrou, por que a gente não segue ela? E, em contrapartida, nesses países, Alemanha, Itália, Portugal, Espanha, a ideia de totalitarismo, a ideia de extrema-direita apoiado pela burguesia passou a crescer diariamente. E os Estados Unidos passaram a olhar com bons olhos o crescimento desses regimes totalitários. Regimes totalitários que na Alemanha chega a ascensão Hitler, que na Itália Mussolini passa a governar, que em Portugal Salazar está governando e na Espanha o general Franco. Enquanto esses regimes totalitaristas de extrema direita estão governando, indo contra o socialismo, para o Ocidente, para os Estados Unidos, é muito bom, pois não estão deixando crescer o socialismo dentro da Europa. Mas também a gente precisa enxergar um pequeno detalhe. Os problemas da Primeira Guerra Mundial não foram resolvidos ainda. Então, qual é a ideia de chegando num totalitarismo nesses países? É que, necessariamente, teremos uma Segunda Guerra Mundial. E essa Segunda Guerra Mundial vai partir do nazismo alemão. Ou seja, pelo Holocausto, ou seja, pela recuperação do corredor polonês. E aqui o Holocausto, para quem não lembra, é a perseguição dos nazistas sobre os judeus. Até porque os judeus controlavam o comércio dentro da Alemanha e os nazistas, os alemães, queriam retomar esse comércio. E aí então a gente vai ter uma Segunda Guerra Mundial. Essa Segunda Guerra Mundial, o que ela tem de importante? Primeiramente, duas partes de guerra. Uma na Europa e uma no Pacífico. Cuidado aqui quando tu olhares para a Primeira Guerra Mundial e para a Segunda Guerra Mundial. Olha aqui o detalhe. Primeira Guerra Mundial, de um lado, essa entente formada por Inglaterra, França e Rússia, que o cuidado na Tríplice Aliança, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Quando passarmos para a Segunda Guerra Mundial, veja bem o detalhe, eixo. Qual é o nome do eixo? Quero ver se tu sabes. Eixo Roberto. Olha aqui, Roma, Berlim e Tóquio. Claro que tu sabe as capitais. Roma na Itália, Berlim na Alemanha e Tóquio no Japão. Só que olha aqui, esse é o eixo que vai lutar contra os aliados. Cuidado com a aliança da Primeira Guerra Mundial. Aliados, quem forma os aliados? Aqui, ó, Inglaterra, França e do outro lado, quem tem aí? A Rússia ou a União Soviética. Ah, mas professor, a União Soviética, ela é socialista, lutando junto com os capitalistas. Muito bem. Por quê? Porque a expansão nazista, a expansão do totalitarismo é também em direção à União Soviética. Pois o eixo
e o Hitler queriam formar um império maior que o Império Romano do Ocidente e um império de 1000 anos. Por isso, da União. Ah, mas esqueceu dos Estados Unidos. Não esquecemos dos Estados Unidos. A primeira parte da guerra, os Estados Unidos vão estar lutando contra o Japão, quando o Japão atacar a base naval norte-americana. Então, cuidado aqui. 2 fases, Europa e Pacífico. Dentro da Europa, Churchill, o primeiro-ministro inglês, Stalin, governante russo, chamam Hitler em Londres e avisam ele: vem cá, Hitler, o jeito que tu está expandindo o território não tem problema nenhum para nós. Tu está conquistando pequenos territórios. O dia que tu pisares na Polônia, inicia uma guerra contra os países capitalistas. Que países? Inglaterra, França, Estados Unidos, e o Stalin presente diz: a União Soviética também vai lutar contra o teu governo. O Hitler simplesmente avisou: não, eu não seria louco de invadir a Polônia. Muito bem, no dia 1º de setembro de 1939, Hitler invade a Polônia. O que significa isso? Acertaram. Estamos iniciando a Segunda Guerra Mundial. Aí Hitler passa a invadir a Bélgica, a França, expulsa eles do continente, ou seja, expulsa os soldados para a Inglaterra. Hitler tinha uma pretensão que ele acabaria com a Força Aérea Britânica. A Luftwaffe alemã, a Força Aérea Alemã, ataca a Inglaterra, a Real Força Aérea Britânica sai do chão, levanta voo e expulsa a Luftwaffe alemã. A Inglaterra nunca mais vai ser atacada pela Alemanha. Aí o Hitler tem uma nova saída. Vamos invadir a Rússia. Essa invasão da Rússia, se o Hitler tivesse prestado atenção em Napoleão, não teria invadido a Rússia como invadiu. Invade a Rússia e os russos começam a recuar com uma tática de terra arrasada. Recuam até próximo a Moscou, esperam o inverno e passam a atacar os alemães. Quando os russos passam a atacar os alemães, nós vamos ter a primeira frente da guerra, acabando com a Segunda Guerra Mundial. A segunda frente da guerra vai entrar pela Itália. E aqui um detalhe: a Força Aérea Brasileira e a Força Expedicionária Brasileira vão lutar junto com os aliados para entrar pela Itália até a Alemanha. E a terceira frente é o dia D. Espera aí. Todo mundo já ouviu falar do dia D. Então olha aqui o pequeno detalhe do dia D. Quais são os países que entram no dia D, entrando pela Normandia, no norte da França? Estados Unidos, Inglaterra e Canadá. Sim, o Canadá está junto, vai invadir junto. Até essas 3 frentes chegarem em Berlim. E aí em Berlim cai o terceiro Reich alemão. Cai aquele que seria o Império dos 1000 anos. Mas, junto com isso, a gente continua tendo a guerra no Pacífico. A Guerra do Pacífico é uma guerra entre Japão e Estados Unidos. Os Estados Unidos atacam o Japão e lançam 2 bombas atômicas, Hiroshima e em Nagasaki. O Japão já estava rendido. Mesmo assim, para mostrar o poder que os Estados Unidos tinham nesse período, lançam essas 2 bombas atômicas, mostrando para a União Soviética: olha aqui, se vocês se meterem com a gente, vocês já sabem o que pode acontecer. Por quê? A União Soviética não tinha ainda a bomba atômica. A partir daí, várias conferências começam a surgir e dividir o mundo entre 2 países e 2 ideologias. As 2 ideologias, socialista e capitalista. Como é que eu consigo dividir isso, professor? Simples. Essa divisão ela vai acontecer a partir da cortina de ferro. Essa cortina de ferro é uma divisão que ocorre dentro da Europa. A parte leste fica sob influência da União Soviética e a parte oeste da Europa fica sob influência dos Estados Unidos. A partir de então, tudo que os Estados Unidos criam,
a União Soviética copia e cria. Tudo que a União Soviética cria, os Estados Unidos copiam e criam. Vamos dar alguns exemplos. Por exemplo, na parte ocidental é criado a OTAN, um exército para lutar contra esse socialismo se fosse necessário. Na parte leste é criado o Pacto de Varsóvia, da mesma forma, um exército permanente para defender os interesses socialistas. Na parte oeste da Europa, partindo dos Estados Unidos, óbvio, é criado o Plano Marshall para ajuda econômica aos países da Europa Ocidental. Do outro lado é criado o Comecon, de mesmo feitio, ajuda econômica mútua aos países que estão ligados à União Soviética. Essas organizações, igual a CIA, partindo dos Estados Unidos, a KGB, partindo da União Soviética. E que eu acho importantíssimo é saber o que teve de quente e o que teve de frio durante a Guerra Fria. A parte fria da Guerra Fria, ela é simples, nunca teve um contato direto entre socialismo e capitalismo, ou melhor, União Soviética e Estados Unidos. A parte quente são os conflitos regionais, Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia. Por quê? Porque uma parte defendida pelo socialismo, que era o norte desses países, e uma parte defendida pelo capitalismo, que é o sul. Aí tem influência ideológica da União Soviética e dos Estados Unidos. Importante lembrar aqui da divisão da Alemanha nesse período. A Alemanha, ela é dividida em 4 zonas administrativas. Uma para a União Soviética, uma para os Estados Unidos, uma para a França e a outra para a Inglaterra. Da mesma forma, Berlim, que é a capital da Alemanha Oriental, é dividida em 4 partes, e essa divisão fica muito mais clara quando, em 1961, surge o Muro de Berlim, dividindo Berlim Oriental de Berlim Ocidental. Quando passa a ser grandioso, ou quanto passa a ser grandioso esse Muro de Berlim, a gente vai enxergar em 1989, quando da queda do Muro de Berlim, que é passado por todos os meios de comunicação. E, posteriormente, em 1991, quando acaba a União Soviética e surge a CEI, a Comunidade dos Estados Independentes, dando assim, tanto 1989 como 1991, o fim do período caracterizado como Guerra Fria. Foi um prazer ter estado com vocês. Baixem o material no aulalivre.net e façam os exercícios. Muito obrigado. Siga o aulalivre.net nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em nossos cursos: YouTube, Twitter e Facebook.